Afinal, você sabe o que é depressão? Segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge mais de 300 milhões de pessoas esse transtorno mental. O que é, afinal, a depressão? É uma doença crônica, recorrente, que produz uma alteração de humor, caracterizada por uma tristeza profunda, apatia, falta de motivação, baixa autoestima. A pessoa perde o sentido, a vontade de viver. Mas é preciso deixar bem claro aqui a diferença entre tristeza e depressão. A depressão não é tristeza, e o oposto da depressão não é felicidade, e sim vitalidade. O que a depressão tira é a vontade do indivíduo de viver. Por isso é importante entender as causas, o que gera a depressão no indivíduo. Os números vão aumentando, mais de 18% de aumento da depressão é o mal do século. Por isso é importante entender a história do indivíduo, o que causou. A depressão não é monocausal, não existe um único motivo. A causa da depressão pode ser uma herança genética, pode ser biológica. A causa da depressão pode ser fatores externos, algo marcante na vida. Pode ser pelo fim de um relacionamento, um bullying sofrido durante a vida, um trauma, alguma situação que acometeu o indivíduo e gerou nele uma depressão. Estudos mostram que o cérebro do indivíduo deprimido, ele apresenta alterações químicas nos seus neurotransmissores, como a serotonina. Mas é importante entender e nunca julgar. É importante entender que a depressão é uma doença, não é uma frescura, não é alguém que está ali se vitimizando, não. Entenda que a diferença entre a depressão e a tristeza é que a tristeza a gente de fato nomeia, a tristeza tem razão, tem motivo, aconteceu algo e gerou em mim uma tristeza, mas a tristeza também tem um prazo para o fim dela, a depressão não. A tristeza, meu relacionamento terminou, eu estou triste pelo fim, então eu estou 2, 3, 4 semanas, estou triste por aquele motivo específico. A depressão, muitas vezes, a gente não sabe nomear, não entende por que está deprimido. É um processo que dura muito tempo, dura anos, é um processo longo, é uma tristeza profunda, que é preciso entender o que ocasionou a depressão em cada ser humano. Não podemos mais ignorar e fingir que essa não é uma doença séria, gravíssima. Pode sim ter fatores genéticos, estudos comprovam que há alterações mesmo no cérebro de um indivíduo deprimido, é um cérebro com funções disfuncionais, com alterações, mas são estudos que estão tentando comprovar de fato o cérebro do indivíduo que sofre depressão, que é um cérebro diferente. Porém, a gente não pode fixar em uma única causa sem entender a história de vida do indivíduo, do sujeito. Por isso, o diagnóstico é feito por um médico psiquiatra que irá avaliar de acordo com os sintomas apresentados pelo sujeito para poder sim dar o diagnóstico preciso se o indivíduo tem ou não depressão, mas principalmente com os sintomas apresentados e com a história de vida. Então não é uma única causa, pode ser fatores genéticos, biológicos, fatores externos, por isso a gente tem que aprender a olhar o indivíduo, a sua história de vida e não tratar de um modo geral e dizer que todos que sofrem é por um mesmo motivo. Depressão é uma doença gravíssima, na minha opinião, uma das piores doenças, onde a pessoa perde o sentido, o prazer, a vontade de viver. É uma tristeza profunda, uma angústia, uma amargura, um desencanto, uma autoestima baixa, e é preciso estar atento quando esses sintomas estão sendo apresentados e de fato buscar ajuda, porque uma depressão, se não tratada, pode levar sim, muitas vezes acaba ocorrendo o suicídio. É possível tratar, o tratamento é feito através de uma terapia, uma psicoterapia,
o tratamento também é feito através dos medicamentoso. Muitas vezes só a terapia não resolve, porque se há sim fatores genéticos, se há alterações químicas, é preciso tomar medicação junto com a terapia para poder tratar sim, e é possível ter uma vida plena, uma vida saudável, apesar da depressão. É possível tratar, mas a gente precisa entender a ignorância, a falta de conhecimento, não falar sobre esse assunto faz com que as pessoas vivam a depressão sem se darem conta, porque confundem com a tristeza. Tristeza não é depressão, mas a tristeza também é um componente de uma pessoa deprimida. Busque ajuda, não se esconda, não se isole. Observe se você tem alguém na família que está apresentando tais sintomas e ajude aquele que grita em seu silêncio.